Rádio Caminha, especial Autárquicas 2021. Entrevista com Cidália Aldeia. Olá, boa tarde. Bem-vindos à emissão da Rádio Caminha para esta primeira de uma série de entrevistas. O nosso convidado de hoje é Luís Sotomayor Braga, natural de São Pedro do Funchal, Madeira. Dividiu a sua vida, ou tem dividido a sua vida, entre Vila Praia de Âncora e Viana do Castelo, onde é professor. Também lecionou aqui no Concelho de Caminha e a sua família está, portanto, muito ligada à Vila Praia de Âncora. É ali que estão as suas origens. Luís Sotomayor Braga foi militante do PS e também dirigente. Luís Sotomayor Braga, muito obrigado por ter vindo até à Rádio Caminha para falarmos um pouco. O Luís Sotomayor Braga é o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Caminha. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: porquê é que se candidata à Câmara de Caminha? Antes de mais, muito boa tarde à Cidália e aos ouvintes da Rádio Caminha. A verdade é esta: eu sou aderente do Bloco de Esquerda e o Bloco de Esquerda considera que é necessário que haja diversidade no poder autárquico. Os nossos constituintes estabeleceram um regime de poder local que prevê a proporcionalidade. Aquilo que nós mais vemos é a tentação de se dizer que nós, quando votamos para as autarquias, estamos a eleger o Presidente. E isso é falso por duas razões. No caso das câmaras, estamos a eleger o conjunto dos vereadores, sendo que o partido mais votado vai ter o Presidente. Na Assembleia Municipal ainda é mais mentira, porque as pessoas dizem que se candidatam a presidentes da Assembleia Municipal e depois a votação é feita na composição dos diferentes membros. Portanto, a diversidade é muito importante e ela está na estrutura do sistema político local português. E, portanto, é fundamental que os partidos apresentem listas e candidaturas. E na ponderação dessa necessidade de diversidade, que é muito patente em Caminha, porque nós passamos o nosso tempo a ouvir os dois partidos, vamos chamar-lhes assim, dominantes, a dizer que a culpa é de um e que a culpa é do outro, e quando tu estavas era assim e correu mal, e quando tu ficaste ficou pior, e por aí fora. E às tantas faz falta que haja alguém que não esteja nessa situação e possa ter uma visão crítica, autónoma e objetiva sobre aquilo que se passa. E que dê voz àqueles que não se identificam com essa situação. E, portanto, no conjunto de pessoas que se mobilizaram para fazer uma lista, eu senti muito honrado e até alegre, vamos dizer isto, por haver pessoas que acharam que eu teria condições para ser o candidato à Câmara. O nosso candidato à Assembleia Municipal, nós já tivemos representação, eu ouvi o Cerqueira, e naturalmente para nós foi muito importante escolhê-lo também porque nós sentimos, e somos gente pragmática e realista, que a eleição dele é naturalmente muito mais fácil do que a eleição para a Câmara. E, portanto, o nosso foco é, por exemplo, ter um muito bom candidato à Assembleia Municipal, sendo que eu tenho que ter aquela humildade de reconhecer que, provavelmente, como vereador, eu terei um papel significativo, mas nós também sabemos como é que as coisas estão a funcionar, infelizmente, em Caminha, e só naturalmente um cataclismo político faria com que eu fosse eleito Presidente da Câmara. Mas a verdade é esta: toda a gente se está a candidatar a vereador. Há alguns que julgam que se candidatam a presidentes de Câmara porque têm a falta de respeito pelos eleitores de achar que vão ser vencedores. Nós não achamos isso, nós só dizemos isto: é preciso que na Câmara de Caminha haja uma voz diferente, e nós propomos-nos fazer isso, e eu proponho-me fazer isso apoiado por todos os dezenas de participantes da lista. Muito bem. Como define a atual situação política do Concelho de Caminha, entrando já agora, portanto, na sua análise? Eu já expliquei um bocadinho o ponto de vista, mas acho que há algumas perguntas muito concretas que podiam ser feitas. Eu dou-lhe um exemplo. Dentro dessa bolsa de apostas de quem é que vai ganhar a Câmara, naturalmente, se nós tivéssemos que analisar as probabilidades, há algumas pessoas que acham que têm mais probabilidades que os outros. Eu manifesto a minha humildade, eu acho que não terei muitas. Nós sabemos como é que as coisas são. Mas a verdade é que há alguém que diz que praticamente isto está ganho. E a pergunta é: e essa pessoa que diz que praticamente isto está ganho, que até vem exercendo funções como Presidente de Câmara, será que as vai exercer até ao fim do mandato? E essa é uma pergunta muito pertinente, porque nós suspeitamos que talvez não seja assim. Aliás, temos um indício muito forte disso, que é a troca do número 2 da lista.
E, por exemplo, nestas entrevistas que vocês estão a fazer, talvez não fosse irrelevante entrevistar também o número 2. E porquê? Porque, por exemplo, há uma lista em que nós suspeitamos, e devia ser esclarecido esse aspecto, que provavelmente o número 1, destes dias levanta voo para outras paragens, e o número 2 vai ficar aqui como Presidente de Câmara. E por isso é que eu digo, é bom olharem para a lista toda. E é bom olharem para as listas todas. Porque nós não estamos a eleger Presidentes de Câmara, estamos a eleger vereadores. E depois poderá acontecer que alguns de vereadores passem a Presidentes de Câmara sem terem sido votados para tal, porque as pessoas acham que estão a votar para Presidente de Câmara. E este raciocínio é muito importante porque está na essência do que é o sistema constitucional do poder local. E essa confusão entre o que é um sistema proporcional e um sistema maioritário gera aqui gravíssimos problemas. E por isso eu pergunto, porquê é que mudou o número 2 da lista que na Bolsa de Apostas parece que terá grandes probabilidades de ganhar? Esse problema merecia uma resposta e até agora não nos foi dada. Nem nós percebemos porque é que isso aconteceu. Por exemplo, isso é um fator de análise da situação política que merecia ser devidamente esmiuçado, citando o Ricardo Araújo Pereira. Que, aliás, nos permite, falando do Ricardo Araújo Pereira, irmos a um outro assunto que também tem a ver com a atualidade política, que é a dominância da bazuca. Nós estamos a discutir a vida do município. Não estamos a discutir quem é que é mais amigo do António Costa e vai receber muito dinheiro da bazuca. Ou se o António Costa vai dar mais dinheiro da bazuca a quem é amigo dele. Aliás, hoje no Público saiu um texto de resposta do nosso Primeiro-Ministro em que ele se insurge contra um cronista que lhe disse isso mesmo. A campanha autárquica tem pouco a ver com a bazuca, porque é evidente que o Governo vai distribuir o dinheiro da bazuca pelos concelhos com algum critério cívico e democrático. E não é porque o concelho é PS ou PSD ou Bloco ou CDS ou o que seja que vai ter mais ou menos dinheiro. Nós todos esperamos isto. Ou então Portugal já não é uma democracia. Portanto, é bom que isto seja dito. E infelizmente, na nossa campanha tem aparecido muito essa conversa, vamos dizer assim. Portanto, esses factos eu acho que são significativos para a análise da situação política. Muito bem. Luís Souto Maior, durante a sua apresentação, da sua lista, focou muito o seu discurso na atual situação financeira da Câmara de Caminha. Perguntava-lhe, portanto, qual é a sua opinião e que análise é que faz, portanto, à situação financeira do município de Caminha. É má, e eu acho que toda a gente sabe que é má, acho que ninguém duvida que ela é má. E fruto desse jogo que existe do empurra de um para o outro. Porque nós, o que tivemos ao longo destes anos, desde a democracia, desde que a democracia começou, portanto desde 76, foi a alternância entre dois partidos, que fazem esse discurso que eu exemplifiquei há bocadinho. É o jogo do empurra, ver quem é que endividou mais, quem é que não endivida e por aí fora. E, portanto, o final da história é que neste momento a Câmara de Caminha está numa situação francamente má em termos financeiros. Eu na altura citei alguns números, eu sinceramente acho que não é muito importante nós temos aqui números de cor, porque isso é relativamente fácil de decorar números, mas andará na casa dos 1.200 euros por cabeça. Portanto, o passivo exigível da Câmara de Caminha é 1.200 euros por cabeça, números redondos, é capaz até de ser mais, é capaz de ser um bocadinho menos, porque isso tem a ver com a população. E a população também diminuiu, como sabemos. Agora, isto é uma coisa preocupante. E a verdade é que isto não tem rumo. E piora. E a Câmara de Caminha anda sempre dependente de soluções financeiras no curto prazo. E era preciso olhar para isto com alguma profundidade e assumir a realidade. Isto é, nós não podemos querer coisas mirabolantes quando não temos condições de as executar. E, infelizmente, o que nós vemos é a continuidade do discurso mirabolante. Eu dou-lhe um exemplo que é o famoso pavilhão dos congressos, ou palácio dos congressos, ou o nome que lhe quiserem dar, que vai ser pago por um privado e que a Câmara propõe-se arrendar aquele espaço com uma renda que tem um montante bastante avultado e sem falarmos dos custos de manutenção, dos custos de pessoal e para um projeto que nós não sabemos qual é a viabilidade efetiva que tem. E eu acho muito bem que as pessoas sonhem. Só que nós devemos sonhar na nossa vida individual, na vida das organizações, na vida política, na vida dos municípios. Sonhar não é necessariamente mau, mas é preciso ter os pés assentes na terra e ter alguma capacidade de planeamento. E pensar uma coisa há 20 anos, a pagar uma renda por um edifício que não vai ser municipal e que no fim vai ter que lhe acontecer qualquer coisa.
Portanto, nós estamos aqui a construir um novo episódio das piscinas. E ainda para mais, com uma parceria público-privada altamente estranha, para sermos generosos num adjetivo. Portanto, isto tudo merecia uma reflexão. O que é curioso é que isto foi aprovado na Assembleia Municipal e, inclusivamente, até acho que votos contra não houve muitos. Até houve umas abstenções surpreendentes. E a pergunta é, mas as pessoas ponderaram bem o que estavam a votar? E o que eu digo, e por isso é que a Assembleia Municipal também é um órgão importante, é que, de certeza absoluta, se estivesse lá um representante do Bloco de Esquerda, se estivesse lá o Abílio Cerqueira, que é o nosso candidato, nós iríamos fazer ver a geneira, porque é isso que nós temos que dizer que é tentar fazer um projeto deste tipo, desta maneira, e que ainda para mais nos é apresentado com uma ideia absolutamente megalómana de que vai ser maior que o de Viana. Como disse há pouco, eu trabalho em Viana. E passo muitas vezes à beira do pavilhão correspondente em Viana. E eu pergunto, aquilo está cheio? Está por fora? Não está. Portanto, nós vamos fazer em Caminha uma coisa que ao lado correu razoavelmente mal. Por isso é que é preciso ponderação. E eu acho que é aquilo que falta bastante. Ponderação nestas questões. Muito bem. Passamos então já de seguida para um outro tema que também tem gerado muita polémica nos últimos meses, que é a adesão por parte do Conselho, ou que foi a adesão por parte do Conselho de Caminha à empresa Águas do Alto Minho. Uma empresa que, enfim, trouxe erros na faturação, faturas com valores elevados e por aí fora. Face a esta situação, o Alto Minho saiu à rua em contestação. Qual é a posição do Bloco de Esquerda em relação a este negócio? Defende a continuação do Conselho de Caminha e da Câmara de Caminha na ADAM, ou acha que a reversão do contrato seria a solução? Eu só lhe digo isto. A posição do Bloco a nível nacional é muito clara. Para o Bloco, a água é um bem público e que deve ser gerido próximo das populações. Portanto, o poder de decisão sobre a água, que é um recurso essencial, deve estar próximo das populações. E por isso é claramente um daqueles locais em que o poder local tem que ter voto decisivo. Ora, dentro da ADAM, o poder local não tem voto decisivo porque existe uma participação do Estado que é dominante. Chamo-lhe a atenção que aquilo que a ADAM faz era feito pelos municípios, eventualmente com alguma ineficiência, mas era feito com custos de pessoal dirigente substancialmente mais baratos. E, portanto, também temos que ver esse lado da ADAM, que é a quantidade de cargos que foram criados e quanto é que as pessoas estão a ganhar. Isso não é demagogia. As pessoas, quando se fala disto, falam de demagogia. Não, se as pessoas trabalhassem bem, às tantas até poderiam merecer o dinheiro. O problema é que o resultado que nós estamos a ver não corresponde ao nível salarial daquilo que estão a receber. E o resultado é francamente ineficiente. Por uma razão simples. Independentemente da água estar muito cara, nós temos um outro problema, é que os cidadãos não conseguem prever, com uma margem de segurança mínima, uma despesa que em muitos orçamentos é significativa, porque de mês a mês as coisas mudam, aparecem umas coisas estranhas nas faturas e, portanto, a posição do Bloco é isto deve ser gerido a nível local, deve ser gerido numa lógica pública e, além de tudo, nós não podemos permitir que se crie aqui uma espécie de átrio da privatização, porque a ADAM pode ser o caminho para a seguir nós termos privados a entrar numa coisa destas e nós não admitimos tal coisa. Portanto, para nós, o contrato da água, a criação da empresa, é para reverter. E a verdade é que os representantes do Bloco, por exemplo, na Assembleia Municipal de Viana do Castelo, onde nós tínhamos representantes, votaram contra isto. E claramente, nós mantemos essa posição. E dizem-me assim, mas é muito caro reverter o contrato. Pois também vai ser muito caro fazer um palácio de congressos que vai pagar uma renda mensal de X, não é? E a verdade é que as pessoas acham isso normal. Às tantas, a água vale bem o esforço que nós possamos fazer para corrigir a situação. Portanto, considera que foi um erro e defende... E defende a reversão da constituição da empresa. Claramente. Muito bem. Passamos agora a um outro assunto não menos polémico do que este, que é a questão do lítio, que muito se tem falado. A Serra da Arga e os seus recursos naturais estão ameaçados de morte caso o projeto de mineração que o Governo pretende implementar no território nacional
avance. Qual é a sua posição em relação a esta matéria? Sei que também foi um dos assuntos muito referidos na sua apresentação, na apresentação da sua candidatura. Nós tivemos um deputado europeu do Bloco de Esquerda que nos deu a honra, porque no fundo é uma honra, de estar aqui em Caminha, em Cerveira e também em Viana do Castelo a percorrer as zonas onde há projetos de mineração de lítio. E a conclusão a que nós chegamos desde há bastante tempo é que a questão do lítio é uma questão fundamental, porque é uma questão nacional. O nosso Primeiro-Ministro assume que é um objetivo nacional Portugal ter minas de lítio e ter a transformação do minério de lítio, que também é uma questão associada. E naturalmente que o Partido Socialista alinha com o Governo, porque esta coisa da cor certa tem dois lados, não é? Portanto, os autarcas socialistas têm um problema no seu pronunciamento sobre o lítio, é que o Governo claramente quer minas de lítio. E, inclusive, os contratos que gerem essa situação do lítio são contratos geridos pelo Governo a nível nacional. Então isso coloca um problema, é que as pessoas entram em jogos florais. Isto é, tentam dar uma no cravo, outra na ferradura, vamos dizer assim, de uma forma popular. E, portanto, a posição do Bloco é claramente esta. Nós achamos, de forma definitiva, que não deve haver exploração de lítio na Serra d'Arga e entenda-se por isto com clareza na Serra d'Arga, nas zonas protegidas e nas zonas adjacentes. Porque esse também é um truque retórico que está a ser usado. É fazer aqui uma distinção e dizer assim, nas zonas protegidas não vai haver. Pois é, mas é que, isto dito assim de uma forma simples, o lítio faz poeira e a poeira não quer saber das fronteiras entre as zonas protegidas e as não protegidas. Além disso, o lítio implica mineração a céu aberto, implica, as pessoas têm que ter a noção que estamos a falar de um buraco com centenas de metros de profundidade e centenas de metros de largura. Em termos visuais e ambientais é terrível. E depois há um outro problema que na visita que nós fizemos ficou muito claro, que é as empresas que por acaso trabalham num setor que se chama muito apropriadamente extrativo, têm uma lógica simples, que é vêm para os locais, fazem a exploração do mineral, não vão explorar só lítio, vão explorar lítio e outros metais, e inclusivamente até podemos estar aqui perante um caso que é uma manipulação da opinião pública, que é as pessoas dizerem assim, o lítio é muito importante por causa das questões ecológicas, por causa dos carros elétricos, e depois irmos descobrir que há outros metais que estão associados a essa exploração que realmente até poderão ser muito mais interessantes do que o lítio. Isto também devia ser esmiuçado. Agora, a questão da mina inclui um outro aspecto, que é, depois da mina fechar, como é que nós ficamos? E é esse ponto que nos deve fazer pensar antes dela abrir. Eu dou-lhe um exemplo. A mina de Covas, que é uma coisa muito mais pequena, é um caso histórico muito importante porque a Corema e outras entidades fizeram questão de levar até tribunal a discussão do o que é que acontece a seguir ao fecho da mina. A mina de Covas hoje tem uma escombreira que está, se as pessoas a forem visitar como nós fomos, veem que aquilo está cheio de metais. A zona onde estão os resíduos da mina, apesar do investimento que lá foi feito pelo Estado, porque o Estado teve que pagar para fazer a renaturalização daquela mina, apesar de tudo o dinheiro que lá se gastou, que são uns milhões, nada lá cresce em cima. E a gente entra lá e sente o cheiro. Estamos a falar de uma mina já desativada há E estamos a falar de uma mina de galeria, não estamos a falar de uma mina a céu aberto. Portanto, agora imaginem o que é uma coisa com centenas de metros, de onde se tira, digamos, mineral em grande quantidade, e como é que vai ser no fim. E naturalmente que me vão dizer assim, mas vai criar empregos e vai haver aqui uns milhões de incentivos e tudo isso. Eu tenho alguma desconfiança dos contratos que o Estado português faz. E acredito que as pessoas até poderão de boa fé dizer, mas nós vamos pôr no contrato que vai-se fazer assim e no fim eles vão pagar e vão fechar o buraco e vão tapar e vão fazer. A experiência diz-nos que isso não é exatamente assim. E o que nós mais temos, por exemplo, é numa coisa muito mais pequena, que não tem comparação em termos de tamanho, pedreiras. Se nós formos por esse alto minho fora ver as pedreiras que nunca foram resolvidas, apesar de já não estarem em exploração, talvez tenhamos uma ideia do problema do lítio. E a verdade é esta. Eu custa-me a acreditar que a gente, por exemplo, possa construir uma marca turística à volta de um concelho com base na sua riqueza ambiental a poucos quilómetros de uma mina a céu aberto que explora lítio.
Aliás, hoje nós temos acesso à informação e basta que as pessoas façam uma pesquisa no Google para dar com alguns vídeos no YouTube sobre como é que são as minas de lítio, e acho que as pessoas ficam esclarecidas. E isto, evidentemente, as pessoas gostam um pouco de falar, porque depois falam-nos dos incentivos, falam-nos dessas coisas todas, e nós não devemos cair nessas ilusões, nessas fantasias. Deixe-me só voltar um pouco atrás para esclarecer aqui uma afirmação sua. Quando se referia há pouco nos jogos florais e uma no cravo e outra na ferradura, acha que é isso que tem acontecido aqui em Caminha? Acho, com toda a objetividade, porque as pessoas têm que responder. Há uns cartazes que estão espalhados pelo Conselho em que se diz lítio não. E eu digo assim, eu assino por baixo. E a pergunta é, todos os candidatos a estas eleições autárquicas assinam por baixo, mas não é assinar com letrinhas pequeninas. É assinar com objetividade. Nós não queremos uma mina de lítio no território do Conselho de Caminha e nos concelhos à volta. E nesse aspecto, essa iniciativa que nós fizemos com o deputado europeu foi feita também em conjunto com Vila Nova de Cerveira e com Viana do Castelo, porque isto não é um problema meramente local. E naturalmente nós temos um autarca que tem ambições à política nacional e, portanto, às vezes é preciso ter cuidado com as afirmações que se fazem quando se tem esse tipo de ambições. E, portanto, aquilo que eu desafio as pessoas a dizerem é com clareza. Se houver um projeto em vias de realização para uma mina de lítio no território do Concelho de Caminha, eu estarei na manifestação. E os outros candidatos vão lá estar comigo? Essa é a pergunta que tem que ser feita. E é isso que as pessoas também provavelmente gostarão de ouvir. E eu chamo a atenção, há uma observação que eu faço quando percorro o Conselho, uma coisa que eu acho muito curiosa, é a quantidade de casas que estão à venda no Conselho. E eu às vezes ponho-me a pensar, será que isto já não é uma antecipação de coisas que estão para vir? Porque o mercado às vezes reage assim. E é esse tipo de reflexão que nós temos que começar a fazer. E fazer com que as pessoas saiam destes jogos de esconde-esconde. As coisas têm que ser claras. E, portanto, a nossa posição sobre o lítio é clara. Nós lutaremos contra a construção ou a realização de uma mina de lítio no Concelho de Caminha e nos concelhos à volta. E não entramos aqui em subtilezas sobre se é na área protegida ou na área adjacente, não. O lítio, explorado nos termos em que se está aqui a pensar, é um problema. E depois não vamos entrar na discussão geral de se realmente faz sentido haver a possibilidade de fazer minas de lítio, essa questão da eletrificação, essas coisas todas são questões muito vastas. Nós temos uma posição clara aqui no domínio da política local. Portanto, a criação de uma área protegida da Serra d'Águeda não é, no seu entender, garantia de rigorosamente nada. Eu chamo-lhe a atenção, por exemplo, que uma das áreas protegidas mais antigas de Portugal, e naturalmente os tempos são outros, é na Arrábida, e tem lá dentro uma cimenteira. Portanto, a verdade é que a área protegida vai trazer, e é fundamental que ela exista, porque ela vai criar aqui uma série de condicionantes para o problema do lítio. Só que a verdade é que esta questão também é discutida a nível nacional. E, portanto, o nosso governo tem um objetivo. E chamo-lhe a atenção, por exemplo, que em Montalegre nós temos ali uma zona ambiental e de valor agrícola reconhecido a nível mundial, e não é isso que está a criar tantas dificuldades ao projeto do lítio. Portanto, isto tem que exigir uma grande mobilização cívica. E eu vou-lhe contar uma história, se me permite. Nós aqui no Alto Minho temos um dos primeiros casos de uma luta ambiental em que, com mobilização popular, se conseguiu um grande resultado, que tem a ver com uma coisa que aconteceu nos anos 70, que foi a central a carvão de Viana do Castelo. Havia um projeto para construir, perto da orla marítima, uma central a carvão. E a população de Viana, na altura, isto nos anos 70, lutou para que ela não acontecesse. Hoje já ninguém se lembra disso. E, portanto, este tipo de causas como o lítio é mesmo uma causa cívica. Nós temos que fazer uma escolha sobre se queremos que o Concelho de Caminha tenha valor ambiental garantido como tem hoje, ou se nós aceitamos que haja aqui uma nódoa, que é termos uma mina de lítio no meio do nosso território. E, naturalmente, podemos ser seduzidos pelos incentivos e por esses cantos de sereia, ou podemos ter posições claras. E nós temos uma posição clara. Bem, passamos agora a uma outra questão. Entre Caminha e Melgaço, Caminha é o único concelho que não tem, enfim, uma ligação direta com Espanha. Refiro-me a uma ponte. Temos uma embarcação, um ferryboat, que
já toda a gente reconhece que não, enfim, que não, como é que eu hei de dizer? Não é eficaz. Porque às vezes consegue navegar, outras vezes não consegue navegar, quando consegue navegar avaria, enfim, há sempre uma série de complicações à volta desta embarcação. A pergunta que lhe faço é, que tipo de ligação defende entre Caminha e a outra margem, se é que defende algum tipo de ligação? Eu disse na apresentação e volto a dizer aqui, nós não somos negacionistas da ponte, mas também não somos fanáticos pró-ponte. A questão é que, às vezes nas eleições, as pessoas têm uma tendência para arranjar assim umas bandeiras. E a ponte é uma questão antiga, uma questão que já se fala há muito tempo. Fala-se, mas nunca se concretizou. Nem sequer se concretizou estudar o problema com cabeça, tronco e membros. E a questão é esta. Se nos demonstrarem que a ponte, onde quer que ela seja feita, que também é uma discussão onde é que vão fazer a ponte, não cria um problema ambiental, para nós é uma questão fulcral do nosso programa político, e realmente o custo-benefício da ponte é vantajoso, isto é, o custo que ela vai trazer, porque eu chamo a atenção, mesmo numa lógica de rateio de fundos comunitários, fazer uma ponte vai fazer com que na colunazinha do dinheiro que veio para a Caminha, veio o dinheiro para a ponte, provavelmente não virá para outras coisas. Portanto, a questão é, a ponte vai ter o efeito quase milagroso de revolução na economia que algumas pessoas dizem, ou vai ser uma ponte onde o volume de trânsito não vai justificar o investimento que vai ter que se fazer? Porque fazer uma ponte não é uma coisa barata, não é? Portanto, essa é uma discussão. Isto é, nós vamos ter ganhos ao fazer a ponte que não tínhamos hoje com o ferry? E eu digo-lhe assim, e é uma coisa que admito que na política as pessoas não fazem muito, quer dizer isto, eu não sei. E não sei porque eu não sou especialista em pontes, não sou especialista em ferries, e é preciso que alguém estude isso com profundidade. Eu penso que em Espanha, na Galiza, as pessoas estão a fazer esse estudo. E eu acho que nós, antes de termos uma posição preconceituosa sobre isso, devíamos ver o que é que o estudo diz. Até porque esse estudo vai ter que incluir uma questão muito importante, que é a localização da ponte. Porque uma das discussões que está a ser feita sobre a ponte é que as pessoas querem fazê-la exatamente no sítio onde está o ferry. E aí, eu não sou especialista em pontes, mas a minha formação é de História e Património. E eu tenho sérias dúvidas que alguém que tenha, admitamos que o facto de ser da cor até permitirá que haja assim umas torções às regras do património e da defesa do património, mas cumprindo a lei portuguesa de defesa do património, a localização à beira do ferry, no sítio onde está hoje o ferry, vai ser impossível porque a zona onde isso vai acontecer tem um nível de proteção patrimonial relativamente elevado e isso impede construções que tenham um determinado volume, um determinado impacto visual em termos patrimoniais. E não falemos, porque eu aí também vou dizer, também não é a minha área de especialidade, embora me preocupe muito, não falemos do risco ambiental de fazer uma ponte no meio de um estuário com aquelas características. Portanto, isto é uma coisa interessante, eu admito sedutora, mas tem que ser muito bem pensada. E isto é uma coisa que exige uma profundidade de planeamento e estudo que não passa por estes entusiasmos eleitorais. Portanto, a nossa posição, eu volto a dizer, simplificando, nós não somos negacionistas da ponte, nem somos fanáticos para a ponte. Temos uma visão talvez estudiosa. Eu acho que a ponte precisa de ser bem estudada. E dizem-me assim, já andam a falar disso há muitos anos. Às tantas precisa de mais alguma ponderação. Muito bem. Uma das grandes lacunas no concelho de Caminha é a falta de emprego, principalmente para os jovens que são obrigados a abandonar o concelho para procurar emprego noutros locais. Qual a proposta do Bloco para este setor? A questão do emprego para nós é muito importante e até porque uma das áreas de atuação política do Bloco mais significativas é a questão da precariedade. Porque, infelizmente, quando nós falamos de níveis de emprego, esquecemos-nos de ver também a qualidade do emprego. E, infelizmente, em Portugal, quando se fala de criação de empregos, esquece-se que muitos dos empregos, a esmagadora maioria dos empregos que são criados em Portugal, são empregos com altos níveis de precariedade. Portanto, primeiro dado, o Bloco não defende modelos de criação de emprego que gerem precariedade. E isso passa muitas vezes por algumas vagas de industrialização repentina em que
se cria uma grande massa de empregos, mas esses empregos não são duráveis, até porque as empresas têm um tempo de permanência no território calculável logo à partida. Portanto, há aí umas ideias sobre a industrialização que têm que ser vistas com atenção, porque nós temos que saber, isto são empregos duráveis ou são empregos quase extrativos, isto é, a empresa instala-se, está aqui uns anos, faz uns contratos com uns incentivos fiscais e depois vai-se embora. Portanto, esse é o primeiro ponto. Dou-lhe um exemplo sobre a questão dos estudos. Nós temos muitos jovens em Caminha que, chegando ao 12º ano, vão estudar fora. E isso não é problema nenhum. É normal que as pessoas vão estudar para universidades ou institutos politécnicos com um determinado perfil e querem escolher o seu curso, e é óbvio que nós não podemos ter universidades ao pé da porta. A pergunta é, e porquê é que eles não regressam? E eu vou-lhe dar alguns exemplos. Eu dou-lhe um exemplo um exemplo até insuspeito, não é? Porque é um exemplo de um modelo de governação de um partido que claramente não é o meu. Na região autónoma da Madeira, houve sistemas de bolsas em que a região autónoma, portanto não são os municípios, mas não há nada que diga que o município não pode fazer isso, financiavam com bastante montante o estudo das pessoas no exterior, mas depois faziam um contrato, e o contrato dizia que aquela pessoa tinha que regressar ao seu local de origem e tinha que trabalhar nesse local de origem durante um determinado período de tempo. E isso era o pagamento que dava do apoio que tinha tido para estudar. Ora, este incentivo não é miraculoso, não é uma solução radical, mas provavelmente faria com que algumas pessoas que até têm dificuldade em estudar, porque não têm fundos para isso, pudessem sentir que era sedutor arriscar, eu vou estudar, financiam-me os estudos e eu regresso e instalo-me. Inclusivamente há modelos em alguns países em que se faz uma coisa ainda mais avançada, que é dizer às pessoas, eu pago-lhe os estudos e você só tem que me pagar se não criar emprego. Se criar emprego, a gente perdoa-lhe a dívida. Ora bem, isto implica o quê? Primeiro implica que a Câmara tenha fundos para fazer isto. E se estiver endividada, não pode fazer. Porque as pessoas discutem muito a questão fiscal, quanto é que se paga de impostos, mas ninguém faz esta pergunta. E quanto é que dos impostos que eu pago vão para juros? Que é uma despesa que não é produtiva e que resulta dos erros do passado. Quanto é que eu pago de juros? Nos meus impostos, no meu IMI, no meu IRS, nós a nível nacional sabemos isso, porque isso é mais ou menos público. Às tantas era interessante sabermos a nível municipal. Ora, o dinheiro que vai para juros podia perfeitamente ser deslocado para fazer com que as famílias do Concelho de Caminha, que têm os seus filhos a estudar fora, pudessem ter um luxo, porque seria um luxo a nível nacional, que é os filhos irem estudar com financiamento. E um financiamento generoso, mas com uma condição. Depois tens que regressar. E tens que vir trabalhar aqui, tens que te instalar aqui. Se criares emprego, nós até te perdoamos a dívida, mas tens que garantir que estás aqui. Porque vais pagar se não te instalares. Portanto, há um incentivo e, naturalmente, há uma contrapartida individual para o incentivo. E diz-me assim, isso é uma ideia fantasista. Eu desafio as pessoas a pesquisarem onde é que eu fui encontrar esta ideia. E vão ver que não é fantasista. E por falar em impostos, o município de Caminha é um dos municípios que tem os impostos taxados pelo valor máximo previsto na lei, nomeadamente o IMI. Qual a visão da sua candidatura acerca da atual política fiscal no Concelho de Caminha? Nós temos uma visão disso que é aquela que eu acabei de anunciar, que é pagar impostos é naturalmente a contrapartida daquilo que temos em matéria de bens públicos. É aquela velha discussão, os nórdicos pagam impostos muito altos, mas até têm um grau elevado de satisfação com o pagamento de impostos, porque recebem bens públicos em quantidade suficiente para estarem satisfeitos. Talvez a nossa insatisfação com os impostos tenha a ver com a má qualidade dos bens públicos que recebemos, não é? Basta darem uma volta pelo Concelho e vemos como é que andam os passeios de grande quantidade de espaços urbanos que nós aqui temos. E a questão é, e eu volto a insistir neste ponto, muito bem, pagamos impostos. Infelizmente é muito difícil que a Câmara de Caminha possa fazer uma gestão da política fiscal adequada à redução de impostos, porque tem muita dívida. Mas era interessante falarmos disso. E quanto é que dos nossos impostos vai para juros, com o montante de dívida? Usando aquela expressão um bocadinho mais técnica, que também não é da minha área de especialidade. O estoque de dívida que nós temos, quanto é que nós andamos a pagar de juro? E o juro aqui é uma questão importante. Porque se nós estivéssemos a pagar impostos para receber bens públicos,
Eu não teria grande problema em que me dissessem assim: estamos a gastar o dinheiro dos impostos para criar uma rede de transportes gratuitos para idosos que estão nas aldeias do interior do concelho e que precisam de vir ao espaço urbano para ter consultas, para se encontrar com familiares, o que seja. E tem transporte de graça. Isso a mim não me chocava nada. É um bom uso dos nossos impostos. Agora, pagar juros de projetos mirabolantes é capaz de ser um péssimo uso dos nossos impostos. E é aqui que tem que ser feito o estudo. E a verdade é que, da forma como isto está, é muito difícil mexer no montante de impostos. Mas esse é que é o desafio, é como é que nós vamos dar a volta a isto. E isso passa provavelmente por um processo que tem algum tempo para acontecer. Infelizmente já vamos tarde, porque nós há 8 anos que ouvimos falar do problema da dívida, e provavelmente se formos para trás, há mais anos que ouvimos falar dele, e continuamos a falar deles e ninguém aborda isto. Eu gostava de saber quanto é que a Câmara de Caminha, e é possível saber-se, se nós formos ver as contas, que são muito complicadas de analisar, para quem não tenha, isso também é uma característica nórdica, lá é fácil saber, porque as coisas são feitas para as pessoas entenderem. Se vocês forem ver ao site da Câmara, que diz que é Transparência Municipal, como é que estão apresentadas as contas, vocês percebem que é difícil saber. Mas gostava de saber quanto é que nós pagamos de juros todos os anos. Porque às tantas é aí que está a redução de impostos. É nós acabarmos com esses juros, temos que renegociar, temos que pensar a longo prazo, e provavelmente é aí que está a margem para mexer nos impostos. Vamos falar agora de algumas obras que estão a decorrer neste momento no Concelho de Caminha. Vamos centrar-nos na obra da Marginal e também na obra do Mercado Municipal, uma obra, enfim, já há muito esperada pelas pessoas. Pergunto-lhe que comentário lhe merecem estas obras e se acha que o time do seu início foi o mais ajustado. Eu costumo andar muito de comboio e às vezes saio aqui na estação da Senhora da Agonia. E hoje saí, e já há alguns dias, há algum tempo, que eu observei que a rua está completamente levantada. E pronto, e fiz aquele pensamento que os cidadãos fazem todos: devia ser ano de eleições todos os anos, porque acontecem assim estas coisas. E pronto, e nós, evidentemente que as pessoas vão argumentar que é o planeamento normal e até houve o Covid e há assim umas coisas que explicam isto. Mas as coincidências são coincidências. E eu sou professor de História e a verdade é que este tipo de factos normalmente não são coincidências. E são factos históricos até significativos por vezes. E em relação à Marginal, pronto, basicamente o que se está a fazer ali, e eu sei que as pessoas vão ficar ofendidas com o que eu vou dizer, é um passeio potenciado. Arriscado, há ali um risco que toda a gente já discutiu, que é o problema de que eu, que sou um bocadinho desastrado a andar de bicicleta, corro o risco de ficar entre o rio e a estrada, não é? Portanto vou ter que escolher para onde é que vou cair. Agora, isto tudo é só um sintoma de um problema, que é, quando nós achamos que a grande discussão sobre Caminha é uma obra daquele volume, às tantas isso diz-nos muito sobre o que é que se anda a passar. E, portanto, temos que ver que é um tema interessante para uma discussão focada, mas nós temos outras coisas para discutir. Já discutimos aqui algumas muito mais relevantes do que a obra da Marginal. Naturalmente ela está a demorar muito tempo, há para ali umas situações bastante estranhas. Eu acho que não nos devemos focar muito nesse tipo de casinhos, porque eu acho que isso tem esse lado. Mas é significativo do modo de funcionamento, do modo de mau funcionamento, de má organização. A obra do mercado é uma coisa mais grave. E é mais grave porquê? Porque há ali péssima planificação, porque se vem a descobrir que havia amianto que ninguém se lembrou que podia existir. Isso, às tantas, merecia ter uma reflexão, como é que se faz uma obra sem saber o que lá está. E depois tem um outro problema, é que essa obra foi sujeita, e aí eu acho que há uma perversão grave e que nos preocupa muito. Se lerem o nosso manifesto, uma das coisas que nós dizemos é que nos preocupa muito a transparência. E a verdade, a transparência e a participação são duas faces inseparáveis. E a verdade é que o mercado foi sujeito a um processo associado a um orçamento participativo. Houve um processo de participação popular para escolher como é que a obra ia acontecer. E a verdade é que parece que aquilo que lá está a ser feito não corresponde àquilo que as pessoas escolheram. Isto é particularmente perverso. E acho que merecia uma reprovação. Porque é dizer que, porque é giro fazermos um orçamento participativo e depois o grau de explicação sobre porque é que as coisas mudam é bastante trapalhão. O que eu gostava que ficasse claro é que isto é um sintoma de como é que as coisas funcionam.
E funcionam assim há muito tempo, por aquela razão que coloquei no início, que é, basicamente, nós andamos aqui numa alternância. E é preciso olhar para as coisas de maneira diferente. E posso dizer-lhe, e quem me conhece sabe que isto é uma afirmação que vem do fundo da minha personalidade, um compromisso assumido com as pessoas de que se vai fazer uma obra de determinada maneira é para cumprir. E, portanto, se a obra não agradou ao decisor, mas foi resultado de um processo de participação, nós temos que respeitar a participação das pessoas. Não podemos aqui dizer, foi giro, fizemos aqui o orçamento participativo porque estava na moda e depois fazemos de outra maneira. Isto não pode ser. E, portanto, aí claramente temos um problema. Em relação à solução que foi indicada para o mercado, pelo que eu percebo, há pessoas bastante insatisfeitas que vivem lá todos os dias a trabalhar. E a pergunta é, qual é a capacidade que essas pessoas têm de ser ouvidas? E isso cabe a quem decide. Neste momento eu não sou decisor. Eu posso dizer-lhe que recentemente me perguntaram o que é que eu faria no primeiro dia se tivesse Presidente de Câmara. Lá está a pergunta que as pessoas fazem, vai ser Presidente de Câmara. E eu digo, é mais provável ser vereador. Mas vereador ou Presidente de Câmara, eu digo que a primeira coisa que vou fazer no dia em que assumir funções, se chegar a assumi-las, como é evidente, é reunir em reuniões pequenas de 10 pessoas com os funcionários do município e fazer-lhes uma pergunta muito simples, que é, como é que vocês, ou o que é que vocês acham, o que é que vocês sugerem para nós trabalharmos melhor? E ouvir as pessoas é uma coisa muito importante. A participação, por exemplo, dos funcionários do município, que são o rosto do município, é uma coisa importante. E essas pessoas estão a ser ouvidas. Os vendedores do mercado sentem-se representados na solução que está a ser aplicada naquele mercado. Eu ouço aí algumas indicações de que talvez não. E às tantas merecem ser ouvidos. Vamos agora falar um pouco de turismo. Caminha é um concelho com uma vertente turística muito grande. O atual Presidente da Câmara diz que é a nossa auto-Europa. Que política defende para esta área? Sabe, a questão é, o nosso Presidente da Câmara diz que é a nossa auto-Europa, mas quer fazer uma mina de lítio com centenas de metros no território que é a bandeira desse produto turístico. É que nós vamos vender um produto turístico e depois temos que explicar aos turistas, olha, mas ali a uns quilómetros tem uma mina de lítio que é poluente, que cria problemas com as águas, portanto com o abastecimento de águas, que cria problemas respiratórios e por aí fora. Portanto, há aqui uma contradição. E isso também é essa frase que disse, acho que merece uma reflexão profunda também, que é, eu não sou candidato a apresentador de televisão, nem a gestor de marketing. Eu sou candidato a uma função pública, que é vereador numa Câmara Municipal. Se o meu partido ganhar, poderia ser Presidente da Câmara. E o que nós temos na governação municipal atual é muito marketing. São muitas ideias lançadas para o ar, bem ditas, porque o nosso Presidente de Câmara fala bem, é verdade, mas essas palavras às vezes não correspondem à realidade. E acabou agora de apontar aqui um exemplo. Eu por acaso nunca tinha ouvido essa frase, mas é curiosa, porque qual é a relação que pode haver entre uma mina de lítio e uma falta de atenção aos problemas ambientais e, ao lado, uma aposta no turismo? Hoje, o turismo não é fazer hotéis. Às vezes, o turismo hoje tem a ver com essa preocupação que as pessoas sentem de procurar locais com qualidade de vida, com qualidade ambiental. E, portanto, nós temos é que, provavelmente, fazer uma reflexão. E hoje o turismo, já agora, não é gerido. Uma das pessoas que mais trabalhou o turismo no Alto Minho, curiosamente, era do Concelho de Caminha, que era o Dr. Francisco Sampaio, da região de turismo do Alto Minho. E quando ele começou a trabalhar as questões de turismo, ainda nos anos 70, ele tinha uma preocupação, que era a lógica dos anos 70, que era muito centrada no local. Aliás, ele foi um dos fundadores do curso de turismo do Politécnico de Viana, portanto, havia uma preocupação local. Hoje o turismo é gerido numa lógica regional. Nós fazemos parte de uma entidade de turismo que é Porto Norte de Portugal. Nós o que é que temos para oferecer a esse produto turístico do Norte de Portugal? Temos qualidade ambiental. As nossas praias são interessantes, mas naturalmente tem aquele problema que todos nós sabemos da água fria, não é? Portanto, não vamos com certeza competir com as zonas de água quente, mas temos qualidade ambiental. Temos montanha, temos natureza, temos floresta, temos rios. E, portanto, esse produto tem que ser pensado assim. Agora, se me disser assim, nos hotéis com centenas de quartos não vamos fazer, por duas razões. Ninguém os vai fazer.
porque isso é um projeto económico privado. E a pergunta é, então, sem cuidado com o ambiente, nós queremos ter turismo como atividade económica próspera? Além disso, a pergunta é, que medidas foram tomadas pelo município de Caminha, específicas para o concelho, para, por exemplo, ajudar a restauração e a hotelaria, com apoios e incentivos municipais, para combater os problemas que o Covid veio trazer? E não estamos a falar de questões de marketing, estamos a falar de apoios efetivos, que não sejam os nacionais, porque também há essa confusão. Nós também temos, às vezes, o município a reivindicar coisas que foram feitas pelo governo, porque essa confusão da cor ser a mesma faz com que essas coisas aconteçam. A obra da escola de Caminha é uma obra que não é propriamente municipal, não é? Tem intervenção municipal, mas não é só municipal. Portanto, essas coisas têm que ser vistas nesta perspectiva. O turismo é uma atividade económica essencial, histórica. Vila Praia de Âncora tem uma tradição turística que já vai com mais de 100 anos, por exemplo. Mas a pergunta passa por aqui. E o ambiente, que é a base desse produto turístico? E aí não podemos fugir à questão que nos ocupou tanto tempo, que é a mina de lítio. Essa nunca vamos fugir. Vamos agora para a cultura. Acha que a política de cultura que se tem praticado aqui no Concelho de Caminha é mais acertado? O que é que faria, se fosse decisor nesta matéria? A minha relação com o Concelho inclui um episódio curioso, que é este. Eu estudei História na Faculdade de Letras do Porto e um dos trabalhos que eu tive que fazer mais duros em termos académicos foi fazer a revisão da Carta Arqueológica do Concelho de Caminha. Havia uma tradição numa determinada disciplina que nós tínhamos que percorrer os locais arqueológicos de um determinado concelho que a gente escolhia, eu escolhi Caminha na altura, e ir ver os diferentes, o estado de conservação desses locais estavam referenciados arqueologicamente. E isso era um trabalho que todos os alunos acabavam por fazer. Isso permitia, dentro da faculdade, haver um registro do estado desses locais. E, recentemente, eu fui revisitar isso e fui ver, por exemplo, o seguinte. E nós fizemos uma referência na nossa campanha que não teve a visibilidade que nós desejaríamos. Tivemos aqui também uma deputada do Bloco de Esquerda, que é responsável no Parlamento pelas questões do património, que andou connosco a visitar alguns locais do Concelho de Viana e do Concelho de Caminha relacionados com a questão patrimonial. E isto é cultura. Por exemplo, o Couto da Pena é um dos castros de referência em matéria de definição do que é a cultura castreja como entidade arqueológica. A Cividade de Âncora, a mesma coisa. Foram escavados nos anos 80, 90 e praticamente estão ao abandono. O Couto da Pena é muito difícil de visitar, aquilo está de mato. Âncora está um bocadinho melhor, é mais acessível, mas a verdade é que nós não temos nenhuma ideia para, por exemplo, integrar tudo isso numa rede ou num percurso que não seja simplesmente por lá uns sinais, portanto, haver ali uma consistência da informação e a valorização do património de Caminha. Caminha tem um conjunto de muralha muito significativo, que é praticamente invisível. As pessoas sabem que ela lá está, mas não percepcionam que, apesar de já haver ali uns cortes e ter havido alguma demolição noutros tempos, temos ali uma muralha que é interessante. Não é só Valença, não é só Monção que tem muralha. E a pergunta é, essa invisibilidade de um elemento patrimonial tão importante, tirando aquela zona que está à beira do ferro e que coloca aquele problema que eu disse há bocadinho, nós o resto vemos um bocadinho apagado. Portanto, o património é uma questão fundamental e o património liga ao turismo. Depois temos os grandes eventos e eu não tenho nada contra grandes eventos. Pergunto-me se o investimento que se faz em alguns desses grandes eventos tenha correspondência em ganho para a Vila de Caminha, para a Vila Praia de Âncora e para as outras localidades do concelho. Isto é, se isso tem o impacto que realmente se julga face ao financiamento público que lá se coloca. E isso provavelmente implica uma coisa simples, é que num novo mandato é preciso fazer um estudo, é preciso olhar para essas atividades e, em vez de ter uma lógica casuística, nós agora damos isto e amanhã vamos dar o resto, ter um plano. Olhar para as coisas de uma forma planificada. E talvez isso mude um bocadinho a lógica cultural. E se me permite só uma nota, há um problema com a questão da cultura em Caminha, é que nós às vezes fazemos uma confusão entre animação de verão e cultura. Os habitantes de Caminha têm direito a ter atividade cultural destinada à sua vida cotidiana, no inverno.
E nós sabemos que os índices de atividade cultural são diferenciados conforme a época do ano. Naturalmente, no verão temos muito mais gente, mas as pessoas que aqui moram têm todo o direito a ter um conjunto de atividades culturais que às vezes não chegam cá. E em matéria de ação social, quais são as ideias do Bloco? O Concelho de Caminha está envelhecido. E está muito envelhecido. Nós vimos agora nos resultados dos censos que perdeu 800 habitantes nos últimos 10 anos e vinha em perda, e está com níveis de população da casa de Bosquetinha nos anos 60 ou talvez até nos anos 30. Temos que olhar para isso assim. E, portanto, esse envelhecimento coloca muitos problemas. Coloca problemas, por exemplo, a nível da assistência na saúde, porque naturalmente as pessoas mais idosas têm mais problemas de saúde, isso é evidente, e coloca problemas, por exemplo, deste tipo. Nós temos uma massa de pessoas que vivem de pensões e que, portanto, têm um rendimento relativamente baixo, porque as pensões em Portugal em média são aquilo que são, e que, por exemplo, vivendo em aldeias, vivendo em zonas de montanha dentro do concelho, porque existem algumas, têm uma dificuldade de acesso. E, por exemplo, na ação social, a mobilidade é a ação social. Como é que nós fazemos com que essas pessoas não estejam dependentes de favores que lhes custam às vezes até bastante caro, ou do táxi, e evidentemente que a necessidade de subsidiar a mobilidade dessas pessoas é um elemento importante de política municipal. E, por exemplo, se nós conseguíssemos, neste mandato, fazer com que essas pessoas pudessem, de uma forma relativamente simples, ter transportes a pedidos fortemente financiados pelo município, e eu até coloco a questão de serem gratuitos, dependendo do rendimento das pessoas, provavelmente nós estávamos a dar a essas pessoas um aumento de qualidade de vida muito significativo. Nós no próximo sábado vamos ter aqui em Caminha um debate sobre a questão dos cuidadores informais, que é uma das grandes bandeiras do Bloco de Esquerda, que teve uma forte intervenção de aderentes e simpatizantes do Bloco de Esquerda aqui da nossa zona, até na elaboração da lei. Eu tive a condição de cuidador informal, naturalmente numa situação que me era bastante favorável, porque tinha outras pessoas para colaborar comigo, mas uma das coisas que me preocupava nessa situação, em que tive que acompanhar uma idosa que faleceu com 100 anos, portanto, pessoas terão uma ideia de como é que é lidar com uma pessoa que falece com 100 anos, e uma das coisas que a preocupava muito era a sua mobilidade, era a possibilidade de ir ao médico, era a possibilidade de ir às compras, de fazer as suas coisas, e vamos dizer isto assim, de ir ao cabeleireiro. Uma pessoa idosa tem o direito de ir ao cabeleireiro, como é evidente, não estamos aqui... portanto, e como é que essas pessoas fazem? Há pessoas que prescindem de coisas que são normais para todos os outros porque não têm dinheiro para pagar o transporte. E isso é uma coisa simples, não é uma coisa muito complicada, porque afinal nós até nem temos assim tanta população. Portanto, não estamos a falar de uma rede de autocarros de 50 lugares. Estamos provavelmente a falar de meios de transporte reduzidos, e não é o favor. Já agora, isso também eu vou dizer porque é uma coisa que me repugna muito. Uma pessoa que exerce funções públicas não faz favores a ninguém. Isto é, eu não quero ser agradecido por fazer alguma coisa bem feita. Nós fazemos o nosso dever, porque quem se candidata é porque quer fazer alguma coisa e cumpre o seu dever. Essa ideia que nós temos de que os políticos nos fazem ou nos dão alguma coisa é uma ideia que 50 anos praticamente depois de termos democracia nós já devíamos ter apagado. Isso era noutro tempo. Os políticos não dão nada, porque o dinheiro que eles usam para fazer as coisas é dinheiro nosso. E tem que ser gerido também por nós, e tem que ser gerido pensando nos nossos problemas reais. E eu agora pergunto-lhe isto: 25 mil euros, penso que é esse o valor. 25 mil euros que vão ser gastos num palácio de congressos, que eu gosto de lhe chamar assim. Um palácio de congressos, 25 mil euros por mês. Às vezes eu era capaz de arranjar umas ideias engraçadas se perguntasse ali na praça, em Vila Praia de Âncora, ou em Caminha, ou em Seixas, ou em Elas, para gastar esses 25 mil euros por mês. E eu sou capaz de apostar que se eu perguntasse a alguns idosos que moram no interior do concelho, eles eram capazes de achar interessante que esses 25 mil euros fossem para pagar o seu transporte à vila quando vêm à feira, ou quando vão ao médico, ou quando vão fazer a análise do sangue, ou outra coisa qualquer. E é isso que está a faltar, é ter uma visão que diga assim: nós não queremos a obra megalómana, nós não queremos a obra mirabolante, nós queremos coisas concretas que aumentem a felicidade e a qualidade de vida das pessoas. E isso passa por falar com elas. E nós falamos com elas todos os dias, e eu não tenho também a veleidade de achar que o Sr. Presidente da Câmara não fala com as pessoas. O problema é o olhar.
É o olhar que puxa para a obra grande e que não desce à simplicidade da vida das pessoas. Que muitas vezes não passa por ter o grande palácio dos congressos, passa por ter a carrinha que leva ao médico. Muito bem. Luís Souto Meor, estamos mesmo a terminar a nossa entrevista e pedi-lhe para finalizar que em breves minutos dissesse também às pessoas que nos estão a ouvir lá em casa porque é que acha que os caminhenses devem votar em si e na sua candidatura no próximo dia 26 de setembro? Eu acho que nesta entrevista eu expus algumas ideias que mostram porque é que isso deve acontecer. Eu vou, se me permite, fazer aqui uma pequena manipulaçãozinha na sua pergunta e vou-lhe dizer como é que eu encaro a noite das eleições. E eu vou-lhe dizer assim, eu tenho com forte probabilidade que não vou ser eleito Presidente da Câmara. Tenho a esperança de conseguir convencer as pessoas a elegerem-me vereador. E acho que isso seria um grande ganho, não por mim, mas pela diversidade que isso pode introduzir. Mas, naturalmente, que na noite das eleições, seja qual for o resultado, eu vou-me sentir feliz por uma coisa, porque estamos aqui a conversar e eu consegui expor-lhe umas ideias ligeiramente diferentes, vamos dizer isto com alguma simplicidade, daquilo que é normal. Porque eu acho que nós, na política local, temos que começar a pensar de uma forma um bocadinho diferente. Eu posso dizer que eu estou a ser vítima de uma situação que referiu no início. Eu, de facto, não resido em Caminha. Costumo dizer que Vila Praia de Âncora é a minha terra de emoções. Eu contei-lhe há bocadinho que recuperei a caminhar entre a Gelfa e Vila Praia de Âncora. Portanto, um sítio onde a gente reaprende a andar depois de um acidente, necessariamente é um sítio onde nós somos próximos. E acho que em Caminha, e até poderei perder votos por causa daquilo que vou dizer a seguir, nós temos que pensar menos em polos e temos que pensar mais na realidade que é esta. Digam às pessoas o que disserem, nós temos um concelho que tem vários polos. Como é que esses polos se vão coordenar para funcionar melhor? E, portanto, explorar a diversidade dos polos e o choque entre os polos é mau. Nós temos é que pensar assim, como é que vamos contribuir para que isto funcione melhor em conjunto? Infelizmente, eu creio que vamos assistir durante esta campanha a algumas tentações de fazer o contrário. Agora, não contam, tendo eu uma proximidade muito grande a um dos polos, que é evidente, eu não posso escamoteá-la, não contem comigo para esse discurso. O discurso aqui é como é que as 16 mil e qualquer coisa pessoas do Concelho de Caminha juntas vão progredir, vão prosperar, que é uma palavra que saiu de moda e que é muito importante. E essa prosperidade passa por trabalharmos em conjunto. E é isso que nós queremos. Portanto, ninguém conta comigo para a agressividade. Eu não tenho uma relação de proximidade com o candidato do PS, mas posso dizer, sem problema nenhum, que tenho uma relação de cordialidade muito forte, quer com o candidato da CDU, quer com o candidato do PSD. E a questão é, no fim de tudo isto, eles poderão ter uma segurança maior de ser eleitos, e eu tenho uma expectativa, uma esperança, mas no fim nós vamos todos nos sentar na Câmara Municipal e trabalhar em conjunto. E às tantas devemos olhar para as ideias uns dos outros, tentando ser racionais. Portanto, aquilo que as pessoas devem esperar de mim é uma tendência para a racionalidade. Eu sou um bocadinho tímido, não sou muito dado a grandes explosões em feiras e mercados, mas acho que posso dar esse contributo, introduzir reflexão, ponderação, pensamento de longo prazo, porque a formação em História traz isso. Eu estudei coisas com muitos milhares de anos e, portanto, sei que às vezes esta espuma dos dias não resolve os problemas. Muito bem. Luís Souto Meor, agradeço-lhe a sua presença aqui na Rádio Caminha e marcamos encontro para a próxima quarta-feira, onde vamos estar aqui com os candidatos, com os cabeças de lista à Câmara de Caminha, enfim, num formato um pouco diferente, num debate onde poderemos também aqui expor algumas ideias e esclarecer algumas dúvidas, se for o caso. Muito gosto aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Rádio Caminha, especial autárquicas 2021. Entrevista com Cidália Aldeia.